Uma mulher morreu em um acidente entre dois caminhões na rodovia Carvalho Pinto ontem à noite na altura do quilômetro 81, no trecho de Jacareí. A vítima estava com o marido em uma carreta estacionada no acostamento da estrada devido a uma pane elétrica. Um caminhoneiro que seguia pela estrada no sentido interior não percebeu e bateu na traseira do veículo. O casal ficou preso nas ferragens. A mulher morreu na hora. Já o homem teve ferimentos leves e foi atendido no local. Um chalé de madeira foi totalmente destruído durante um incêndio nesta quarta-feira em Santo Antônio do Pinhal. Os bombeiros de São José dos Campos foram acionados para dar suporte à ocorrência. Uma área de 300 metros quadrados foi consumida pelo fogo. Os bombeiros também fizeram um resfriamento das casas ao lado para evitar que as chamas voltassem a se propagar. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O chalé era de uma família de São Paulo que disponibilizava o imóvel para turismo. Ninguém ficou ferido. O início das obras para a construção de um estacionamento apagou parte da história de Guaratinguetá. No início do mês, 4 casarões construídos na década de 1940 e que ficavam na região central da cidade foram demolidos simplesmente da noite para o dia. Um crime contra o patrimônio histórico que revoltou os moradores. Segundo a prefeitura, o empresário proprietário dos imóveis descumpriu um decreto municipal que impedia qualquer modificação nos prédios considerados históricos. Na região central de Guaratinguetá, onde havia história, agora existem escombros escondidos por tapumes. Os 4 casarões que compunham a paisagem da rua 7 de setembro desapareceram do mapa. Os prédios da década de 1940 foram demolidos e especula-se que o terreno vai ser transformado em estacionamento. Isso daí é um patrimônio da cidade, né? Então isso aí teria que ser preservado. Achei muito triste, porque faz parte da cultura, né? Da história da cidade. Fiquei triste de demolir, ficou por isso que não vai ter mais nada, né? Quem derrubou, acredito que não vai acontecer nada, mas tem que ser multado e tinha que devolver, tem que fazer como construir, não vai ter mais. Porque praticamente ali vai virar um estacionamento. Os imóveis que pertencem à família do empresário Luciano Andrade estavam protegidos por este decreto, assinado em agosto do ano passado pelo prefeito Marcos Soliva. Mas o documento que determina a autorização do município para qualquer alteração nos imóveis foi ignorado e o patrimônio arquitetônico foi ao chão. A secretária de Cultura de Guaratinguetá afirma que as máquinas avançaram sobre os casarões mesmo após o embargo da prefeitura. No dia 3 de junho, nós fomos notificados que já existia um processo de demolição total de algumas casas. Já tinha começado a fazer uma casa, então a gente pediu o apoio, né, de alguns órgãos da prefeitura, inclusive do prefeito mesmo, para fazer essa articulação. Nós tivemos lá a Defesa Civil, tivemos o Departamento de Trânsito, a própria polícia que acompanhou mesmo, né, essa parada de atividades e, ao final, na calada da noite, voltam as máquinas, depois que os funcionários da Prefeitura se retiraram do lugar, na calada da noite, essas casas terminaram de ser demolidas. A Prefeitura afirma que houve um crime contra o patrimônio e vai processar o proprietário. Porque essas casas, elas estavam inseridas numa área de proteção. Isso é importante falar porque muitos dos nossos munícipes têm essa dúvida, né? Ah, é a casa? Não é a casa em si, mas são as casas que compõem a referência desse patrimônio histórico antigo central. Então, essa rua 7 de setembro é uma rua que tem proteção. E muitas pessoas perguntaram também, eu também moro na rua, mas eu não recebi nada na minha casa dizendo que a minha casa está protegida. Mas quando você vai fazer uma adequação na sua casa, seja ela qual for, você precisa pedir, né, a liberação da Prefeitura, no caso mais diretamente da Secretaria de Planejamento, para fazer qualquer tipo de reforma. Além do processo, a Prefeitura também pretende multar o empresário e o valor pode chegar a R$500 mil. A Polícia Civil abriu o inquérito e aguarda o envio dos documentos que atestem o tombamento dos casarões para dar prosseguimento às investigações. Já o Condefat disse que tão logo receba a denúncia, vai enviar uma equipe técnica para cá para fazer uma avaliação dos danos. Fundada em 1630, Guaratinguetá é repleta de construções antigas que ajudam a contar a história do município.
O prédio da Diretoria Regional de Ensino foi doado em 1877 pelo doutor Flamínio Antônio Lessa, exclusivamente para servir à educação, função que cumpre até hoje. Outro destaque é a Catedral de Santo Antônio, erguida em taipa de pilão em 1636 e reconstruída no início do século passado, onde Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, foi batizado e celebrou a primeira missa. Segundo este historiador, os 4 casarões demolidos representavam a transição econômica do município. O conjunto arquitetônico ele mostra um período forte de Guaratinguetá na pecuária, no início da industrialização. Então, assim, passando aquele período que foi muito forte do café, ele simboliza, então, um novo modelo econômico, um novo ciclo econômico e passa a ter uma representação significativa na memória da cidade. Agora, as fotos são a única lembrança. O serviço de coleta de lixo foi paralisado nesta quinta-feira em Jacareí e só deve ser retomado amanhã. De acordo com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, a empresa Jacareí Ambiental teria descumprido o acordo sobre a regularização do pagamento das férias em atraso dos funcionários. A categoria alega ainda que, apesar do desconto no salário, os trabalhadores não estariam conseguindo marcar consultas pelo convênio médico. Por meio de nota, a Prefeitura informou que está com os pagamentos de 2017 e 2018 em dia, incluindo as parcelas da dívida de R$20 milhões que foi renegociada e que vai notificar e multar a empresa por descumprimento de contrato. Nós tentamos contato com a empresa Jacareí Ambiental, que informou para a nossa produção que não teria condições de se posicionar sobre o assunto devido à greve dos funcionários. O sol predomina na região. Os detalhes no mapa. O dia começa com frio na região. Os termômetros marcam mínima de 6 graus na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão e Monteiro Lobato. Previsão de sol em Jacareí, no Vale do Paraíba. Mínima prevista de 15, máxima de 27 graus amanhã. Em São Luís do Paraitinga, a máxima chega aos 26. Em Cruzeiro e São José do Barreiro, no Vale Histórico, a temperatura fica entre 14 e 27 graus nesta sexta-feira. No litoral norte, a temperatura registra alta, máxima prevista de 31 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Hoje fez 28 graus de máxima em Guaratinguetá. Os dias seguem quente na cidade e a umidade relativa do ar continua baixa. Em Roseira, máxima prevista de 27 graus nesta sexta-feira. No litoral norte, Ilhabela tem máxima prevista de 31 graus e ventos a quase 9 km por hora. Depois do intervalo, Caraguatatuba confirma a morte de macaco por febre amarela. E ainda no quadro Notícias do Bem, a gente mostra como o trabalho da APAI de Guaratinguetá transforma a vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Hora certa, 7h09.